Muito bem, estamos de volta. Vamos ao que interessa, meus amigos. Então, vamos continuar aí. A próxima ação que a gente vai comentar com vocês, perceba na telinha, aqui na nossa telinha, que eu tenho o esquema da DIN genérica na esfera federal. Beleza? Então, já que estamos na segunda fase, já conhece a matéria, eu vou apenas comentar essa DIN na esfera estadual. Então, vem aqui comigo, ó. Essa ação, a DIN genérica na esfera estadual. Então, pense comigo. A DIN na estadual, eu tenho uma lei estadual ou municipal, né? Que contraria a Constituição estadual. Até aí, beleza? Então, tem uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal que contraria a Constituição estadual. Tudo bem daqui? Quem pode propor essa ação? Quem pode propor a DIN na esfera estadual? Pega o seu vademecum, vá até o artigo 125, parágrafo 2º, isso mesmo, artigo 125, parágrafo 2º. Então, lá no artigo 125, parágrafo 2º, eu tenho o tema representação de inconstitucionalidade, que é a mesma coisa que a DIN na esfera estadual. Artigo 125, parágrafo 2º. Até aqui, beleza? 125, parágrafo 2º. Joinha? Então, até vou anotar na lousa, porque assim a gente vai junto, vai. Então o pessoal fica com, professor, estou perdido. Então vai aqui comigo. Ó. A observação, colocar OBS. A DIN genérica na esfera estadual. Então, essa DIN genérica estadual, qual que é o nome que ela é usada, normalmente, é usada em prova? Representação de inconstitucionalidade. Representação de inconstitucionalidade. Beleza? Representação de inconstitucionalidade. Joinha. Qual que é o caso que autoriza o uso dessa ação? Existe uma lei ou ato normativo estadual ou municipal, existe uma lei ou ato normativo estadual ou municipal inconstitucional. E inconstitucional você vai entender contrário à Constituição estadual. Beleza? Então imagine a DIN na esfera estadual. Existe uma lei ou ato normativo estadual ou municipal inconstitucional, entenda, contrariando a Constituição estadual. Quem pode ser autor dessa ação? Não sei. O que está dito na Constituição? Não pode ser uma autoridade só. Não pode ser uma autoridade só. Beleza? Então vamos colocar exemplos no seu caderninho. Exemplos. Quem poderia ser? Quem poderia, se eu olhasse uma Constituição estadual, com relação às pessoas que podem propor essa ação na esfera estadual? Quem poderia ser? Por exemplo, muito bom, governador do Estado. Governador do Estado, vírgula. Deputados estaduais. Deputados estaduais, vírgula. O PGJ, vírgula. Lembra o que é PGJ? Procurador-Geral de Justiça. O PGE, lembra o que é PGE? Procurador-Geral do Estado, dentre outras pessoas. Tranquilo? Dentre outras pessoas. Entenda, não pode ser uma pessoa só. Não pode ser uma pessoa só. Além disso, qual que seria o foro dessa ação? Se é contrariedade à Constituição estadual, lembra a primeira fase? Qual que é o foro? Adivinha? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. E adivinha, quais são os efeitos dessa ação? Fácil também, né? É os mesmos da DIN. Fala, erga o quê? Erga omnes, tem mais coisa. Vinculante, o que mais? Ex tunc. Efeitos. Erga omnes, vinculante e ex tunc. Cair para você fazer uma DIN genérica na esfera estadual, pouco provável. Mas se cair, isso é muito tranquilo. Você vai usar a estrutura da DIN na esfera federal. Mas ele não tem coragem de fazer um negócio desse. Talvez ele nem saiba fazer um negócio desse. Tranquilo? Mas pode cair como pergunta. Como pergunta, a gente tem que ficar esperto.
ADI na esfera estadual, o tema é, entre aspas, representação de inconstitucionalidade, o fundamento, adivinha? Artigo 125, parágrafo 2º, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Professor, na prática, se eu tivesse que mexer com esse trem, você teria que olhar a Constituição estadual daquele Estado-membro e a lei de organização judiciária daquele Estado onde você vai atuar. Tranquilo? Então, se for fazer uma DIN na esfera estadual, você teria que olhar a Constituição do Estado-membro, a lei de organização judiciária do Estado, suplementarmente, e usar a lei 9868. Tudo bem daqui? Podemos caminhar? Tá. Filhão, vamos para frente. Vamos pensar numa ação do controle concentrado que não vai cair como peça para você, porque quem assina é o PGR. Mas pode cair questão sobre o tema. Então, bem, segunda ação, resumo da ação, é a famosa ADI ou ADIM interventiva federal. ADIM ou ADIM interventiva federal. Beleza? Onde está o resumo dessa ação? Muito fácil. Artigo 36, inciso 3º da Constituição. Artigo 36, inciso 3º. Checa no seu Vademecum, por favor. Artigo 36, inciso 3º. Artigo 36, inciso 3º. A decretação da intervenção dependerá, inciso 3º, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Todo mundo bem até aqui? Então, esse artigo 36, inciso 3º, esse é o resumo dessa ação. Até aqui, beleza? Agora, meus amigos, essa ação ela foi regulamentada há pouco tempo atrás. Quero que você localize qual que é a lei que regulamentou a DIN interventiva. É 12.000 alguma coisa, isso eu sei, filho. Eu quero saber o número da lei. 12.562, é isso mesmo? 12.562 de 2011. Checa para mim se é essa lei. 12.562 de 2011. Todo mundo junto aí? 12.562 de 2011. Acharam? 12.562 de 2011. Essa lei, ela vai ser usada se perguntarem alguma coisinha pra gente. Até eu vou dizer daqui a pouquinho que vão perguntar, se vier que vão perguntar, tá? Então essa lei tem que estar marcadinha aí. Então põe um clips ou põe uma filipeta, alguma coisinha, porque daqui a pouco eu vou vir com uma pergunta que a resposta está aí na lei. Que tem a ver com outros incidentes também. Até que beleza? 12.562 de 2011. Todo mundo junto? Deixou marcado aí? Beleza, vou voltar aqui para a lousa. Vem aqui comigo, ó. Essa DIN interventiva federal, você sabe, quem estudou com isso, comigo na primeira fase, que eu tenho um resumo do artigo 36, inciso 3º, e tem agora uma lei, que já se identificou, 12.562 de 2011. É isso mesmo? Tá. Pessoal, por que eu estou entrando com essa ação? Porque eu quero uma intervenção. Beleza? Então, se eu quero uma intervenção, eu quero o quê? Eu desejo o quê? Eu desejo que a União faça a intervenção. Eu quero que a União faça a intervenção em Estado ou DF, caneta colorida, que violou princípio constitucional, sensível. Todo mundo junto? Você se recorda da primeira fase? Princípio constitucional sensível, lembra que sensível é a mesma coisa que expresso? Sensível é a mesma coisa que expresso. Joinha? Eles estão expressos aonde? No inciso 7º do artigo 34 da Constituição. Todo mundo junto, moçada?
Então, se cair na sua prova, um Estado-membro violou o princípio constitucional sensível, sensível significa expresso, e são aqueles listados no inciso 7º do artigo 34. Tudo bem aí? Tá. Chega para mim lá no inciso 7º do artigo 34 do seu VAD. Vale a pena você sublinhar ou passar marca-texto no inciso 7º do artigo 34. Tudo bem? Pergunto para os senhores, aí no inciso 7º tem alguma linha que fala de direitos da pessoa humana? Tem ou não tem? Pode sublinhar, direitos da pessoa humana. Tem algum inciso aí, aliás, alguma linha nesse inciso 7º que fala de aplicação do mínimo na área da educação e saúde? Tem ou não tem? Pode passar marca-texto também. Tranquilo? O que eu preciso que você faça aí em casa é pesquisar na Constituição do STF, que o pessoal da equipe de Constitucional no Facebook vai colocar o link da Constituição comentada no Supremo, depois você dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha que o Supremo já decidiu com relação ao inciso 7º do artigo 34. Até aqui, beleza? Professor, me ajuda para a prova. Então, larga a caneta. Já falei para os senhores que princípios constitucionais sensíveis são aqueles expressos no inciso 7º do artigo 34. Que se o Estado-membro violar, autoriza o MADIM no Supremo Tribunal Federal. Até aí, beleza? Tá. Vamos contar um caso para vocês que aconteceu há pouco tempo atrás. Filho, apareceu na prova, aliás, no dia a dia das pessoas, cenas de um indivíduo vinculado a um governador de estado cooptando o poder legislativo local. Era uma cena que havia um certo indivíduo, que é outro sem vergonha canalha, que ele está comprando votos de deputados distritais. Quem está sendo comprado são pessoas da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse caso é aquele caso deu ensejo ao mensalão do DEM, ou Panetone Gate. Lembra de um tempo atrás, que havia um governador do DF que foi pego filmando, pegando dinheiro, e aí levou aquele dinheiro para comprar panetone para distribuir às pessoas carentes, que é o Panetone Gate. Tá, vem aqui comigo. Eu tenho o poder executivo comprando votos do poder legislativo. Tudo bem daqui, moçada? Tá, então tem uma interferência do poder legislativo no poder executivo. Olha no inciso 34 e inciso 7º. Todo mundo olhando aí? Tá. A linha A fala forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Pergunto para os senhores, quando o executivo compra votos do poder legislativo, aqueles nossos representantes estão sendo cooptados ou não? Sim ou não? Então está sendo afetado o nosso sistema representativo. Até que todo mundo bem, moçada? Joinha? Então, de certo modo, foi violado um princípio constitucional sensível. Tranquilo? Ingerência do executivo no poder legislativo. Se você olhar com relação às demais possibilidades aí, a linha A seria a melhor situação para nós aqui. Até aqui, beleza? Para esse nosso caso aqui. Todo mundo bem aí, moçada? Tá. O PGR propôs uma ADI interventiva no Supremo Tribunal Federal para que a União fizesse uma intervenção no Distrito Federal. Há poucos anos atrás, o PGR propôs uma ADI lá no STF contra o Distrito Federal, por quê? O Executivo estava cooptando o poder legislativo e afetando a representação, o sistema representativo, o regime democrático, porque alguém estava sendo comprado por alguém. E democracia implica em liberdade de atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Até aí tudo bem? Tá. Vamos completar então no caderninho de vocês. Aqui comigo. Já sei que princípio constitucional sensível é aquele expresso no inciso 7º no artigo 34. O resto é arroz com feijão, você sabe, quer ver? Quem pode ser autor dessa ação? Olha no inciso 3º do artigo 36 e me diga rápido. Quem? Procurador quem? PGR. Qual que é o foro? Está aí mesmo também. STF. Tranquilo? Só o PGR no STF. E essa ação, ela tem um efeito mandamental. Ela tem um efeito, ela dá uma ordem. A decisão implica numa ordem de alguém fazer alguma coisa. Efeito mandamental. E qual que é a ordem que o Supremo vai dar? Presidente da República decrete a intervenção.
Presidente da República decrete a intervenção. Presidente da República decrete a intervenção. Tudo bem daqui? Tudo bem daqui, moçada? Joinha? Tá. Anotou isso aí? Vamos pensar num exemplo mais próximo da nossa realidade hoje, do que acontece às vezes no nosso país. O examinador, ele pode, como tem feito em alguns concursos do MP da magistratura pelo país aí, ele pode pegar um caso concreto, piorar esse caso. Tá? Então vem a imagem aqui para nós. Então imagine que apareceu na prova lá, no caso, que em uma desapropriação, a Polícia Militar, por ordem do governador, realizou atos contundentes que prejudicaram milhares de pessoas. Milhares de pessoas são prejudicadas. 3 mil pessoas são prejudicadas por um ato violento da Polícia Militar do Estado. Tudo bem? Então eles pegaram um caso absurdo, pioraram esse caso e colocaram lá. Várias pessoas nesse caso de reintegração de posse, realizado pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, das Guardas Civis Metropolitanas, tiveram milhares de pessoas machucadas. E com isso houve violação de direitos da pessoa humana. Ora no artigo 37, inciso 7, me diga, se direito da pessoa humana é um princípio constitucional sensível. Sim ou não? É um princípio constitucional sensível. Tranquilo? Essa situação ainda persiste. Ok? O PGR pediu para o governador, pare com esse absurdo aí, está prejudicando, machucando as pessoas. O governador fala o seguinte, pouco me importa. Não estou preocupado com quem está lá de modo ilegal. E autoriza a continuidade desses atos lesivos, né, contra o direito das pessoas. Direito da pessoa humana é um princípio constitucional sensível? Sim ou não? Rápido. Sim. Autoriza o MADI? O MADI interventivo é proposta por quem? Pelo PGR. Então só o PGR pode propor essa ação. Até aqui, beleza? Então nós temos algo que já aconteceu, que foi a questão da linha A, foi afetada a representatividade e o regime democrático, porque alguém com dinheiro estava comprando o executivo, que por sua vez comprava o poder legislativo. A de interventiva contra o Distrito Federal. É só entrar na internet, no site do STF, e colocar lá. A de interventiva contra o Distrito Federal. Você pode ler a petição inicial, que foi julgada improcedente, diga-se passagem. Tá? Para sua prova, pode pegar um caso do dia a dia, piorar esse caso e dizer lá, dentro do contexto, que foi violado o direito da pessoa humana. Direito da pessoa humana, adivinha o que é? Princípio constitucional? Sensível. Se ele coloca na sua prova que o Estado X não aplicou o mínimo necessário previsto na Constituição para a área da saúde e educação, também foi violado o quê? Princípio constitucional? Sensível. Autoriza uma ADI interventiva. Até aqui, beleza? Agora, como eu falei para você separar a lei, vá na lei da ADI interventiva, que é uma boa questão de prova, me diga. Se a presidente da República atual, a presidente, se ela tem um prazo para cumprir essa decisão. Qual é o prazo para a presidente cumprir essa decisão do Supremo na ADI interventiva? Está na lei 12.562, filho. Qual que é o artigo que fala o prazo para a presidente cumprir a ADI interventiva? Estou com uma preguiça, professor, não consigo nem achar a lei. Estou percebendo, demônio. Doutor Nabas vai ajudar na sua prova. 15 dias, moçada? Qual que é o artigo? 11. Então, o artigo 11 da lei 12.562 estabelece o prazo de 15 dias. Agora eu pergunto para vocês, lembrando dos temas que nós vimos na primeira fase, ou daquilo que você trouxe da primeira fase para cá. Se a presidente não cumprir decisão judicial, ela comete crime de responsabilidade? Sim ou não? Sim, qual é o artigo? Então, estou emendando assuntos. Se ela não cumprir a decisão judicial em 15 dias, é crime de responsabilidade? Você disse que sim. Qual seria o fundamento constitucional para caracterizar isso? Qual artigo da Constituição prevê o crime de responsabilidade? 85, ótimo. Então vocês estão bem, artigo 85. E qual seria o inciso para descumprir decisão judicial? Artigo 85, inciso 7º. É isso mesmo, moçada? Artigo 85, inciso 7º. Nós vamos ver isso mais vagar para frente. Mas emendando assuntos. Se ela cometeu crime de responsabilidade, ela pode sofrer processo de impedimento ou impeachment, né, moçada? Tranquilo? Todo mundo bem? Então, como peça para cair para a gente a ADI interventiva, não vai cair porque quem assina é o PGR. O PGR é o chefe do Ministério Público da União. Não é o caso. Mas pode cair como pergunta.
Eu preciso que você não se esqueça que princípio constitucional sensível são aqueles previstos no inciso 7º do artigo 34, que numa questão vão florear e vão colocar ou violação de direito da pessoa humana, ou não aplicação no mínimo na área da educação da saúde, ou violação de autonomia municipal, etc. É o que está aí. Beleza? Joinha. Só para desencargo de consciência. Essa ADI interventiva também existe na esfera estadual. Então, para a gente colocar aqui no caderninho de vocês, OBS, ADI interventiva estadual. ADI interventiva estadual. Muito simples, né? O que eu quero? Eu quero que o Estado membro faça a intervenção. Eu quero que o Estado membro faça a intervenção em município, adivinha, município que violou princípio constitucional sensível. Eu quero que o Estado membro faça a intervenção em município que violou o princípio constitucional sensível. Sensível, adivinha? Vai ser aquele, princípio expresso. Mas expresso aonde, professor? Na Constituição Estadual. Tranquilo? Professor, mas quem vai ser autor dessa ação? Se na esfera federal, a de interventiva é o PGR, vai ser isso, vai ser o PGJ. Se o foro na federal é o STF, na estadual vai ser no TJ. E qual que é o efeito? Adivinha? Efeito mandamental. Mandamental. E qual que é a ordem? Qual que você acha que vai ser a ordem? Isso. Governador decrete a intervenção. A ordem é essa. Governador decrete a intervenção. Governador decrete a intervenção. Beijo para as mulheres maravilhosas lá de Manaus, estão firmes e fortes com a gente aqui. Pessoal de Lages, no Rio Grande do Sul. Pessoal de Lages. Teve algum lugar que caiu o sinal, que eu não sei de onde é. Tá, beleza. Ai. Não dá para ler todas as mensagens, mas beijo para o molecada do Brasil inteiro, moçada. Vamos nós aqui. ADI interventiva estadual. Tudo bem até aqui? Violação de princípio constitucional sensível, ok? Por um município. Princípio constitucional sensível que vai ser aquele listado na Constituição estadual. Só o PGJ pode no TJ. Qual que é a ordem? Governador decrete a intervenção. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Pega o livro de prática, por favor. Vá até a página 61, no livro de prática. Página 61. Livro de prática, página 61. E nós fomos aí até a página 64. E perceba que a gente coloca a ADI interventiva federal, depois a ADI interventiva estadual, tem a lei que regulamentou o tema e temos decisões judiciais referentes à ADI interventiva. Tudo bem daqui? Então, no livro de prática, página 61 até a página 64. Tranquilo? A teoria, o resuminho. Lá na frente, é lógico que você vai apenas olhar, porque não vai cair uma ADI interventiva para a gente fazer, né, filho? Mas veja aí o modelo de ADI interventiva nas páginas 260, 261. Nas páginas 260 e 261 tem modelo de ADI interventiva. Tudo bem? Você vai passar os olhos, mesmo porque não vai cair, porque não cabe a nós fazer uma ADI interventiva. Até aqui tudo bem? Todo mundo junto? Na sequência, a ADI interventiva você vai perceber o quê? Que é uma petição inicial. Endereçamento dos fatos do pedido do direito. O que o PGR precisa demonstrar? Quais princípios constitucionais sensíveis foram violados? Tranquilo? Adivinha no pedido.
Eu posso pedir para destituir aquele governador e nomear um interventor, posso pedir para aquele governador cessar com os atos que estão lesando ou prejudicando as pessoas ou os princípios constitucionais sensíveis, etc. Como não tem valor específico, se fosse para nós, e na praxe, adivinha, R$1.000. Ou valor para fins fiscais X. Localidade, só que não é a gente assina, quem assina é o PGR. Beleza? Vamos para aquilo que interessa. Pula uma linha. Terceira ação. Nós vamos ver agora a ADI ou ADIM ou ADIM por omissão. ADIM ou ADI por omissão. Tudo bem? ADIM ou ADIM por omissão. Essa ação, adivinha qual que é o caso que autoriza essa ação? Nós vimos hoje, inclusive, existe uma inconstitucionalidade por omissão. Existe uma inconstitucionalidade por omissão. Tranquilo? Nós vimos isso hoje. Antes de avançar, como é que pode ser a eficácia das normas constitucionais? Como é que pode ser a eficácia, demônio? Vamos? Plena, contida e limitada. Isso aí tem a ver com qual eficácia? Limitada, não regulamentada. Então, entre parênteses, escreva. Existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. O professor não gosta de me chamar de demônio. Tá bom, então, anjinha gostosa, anjinha tesuda. Aliás, tem uma mulher aqui que não gosta de ser chamada de gostosa? Não sabia disso. Então, um beijo para vocês, lindas, maravilhosas. Muito bem. Existe uma inconstitucionalidade por omissão. Todo mundo junto aí aqui, moçada? Vem aqui comigo. Quem pode ser autor dessa ação? Primeira coisa, chega para mim, por favor, se no seu vademécum, na Lei 9868, tem lá artigos 12A em diante. Vá até a Lei 9868, Lei 9868, dá uma checada na Lei 9868, você tem artigo 12A, 12B, 12C. Tudo bem daqui, moçada? Então, filhão, se o cara pedir para a gente fazer uma DIN por omissão, é muito simples. Porque é o mesmo roteiro, ou algo próximo, do roteiro da DIN genérica. Endereçamento, presidente do STF. No preâmbulo, quem propõe quem, face de quem. Vai ter que aparecer lá, adivinha, que você está propondo uma ação direta de inconstitucionalidade. Como essa ação tem artigo específico, de acordo com o artigo 12A e seguintes da Lei 9868. Algo muito simples. Até aqui, beleza? Joia, pense comigo. Dos fatos, contar a historinha, né? Do direito, porque tem um direito previsto na Constituição que não foi regulamentado, o objeto dessa ação é buscar a regulamentação, detalhar o direito e pedir a providência para regulamentar aquele trem. Dificilmente vai cair para a gente fazer uma DIN por omissão. Tranquilo? Porque o cara tem que imaginar um direito previsto na Constituição e se cai um trem desse, vai ter um fundamento só. Então, na parte do direito, seria uma ação muito pobre, porque teria um fundamento. Uma norma da Constituição que você vai ter que demonstrar que precisa ser regulamentada. Mas se ele for esperto, ele pede um direito previsto na Constituição, que depende de lei, a lei não foi feita, tem um comparativo, adivinha, a lei de greve dos servidores públicos seletistas com relação aos servidores públicos estatutários, que não tem a lei de greve dos servidores públicos estatutários. Mas eu não sei se vai chegar nesse ponto, não. É só fazer uma pergunta de ADIM por omissão. Voltando aqui. Olha na lei, no artigo 12A da Lei 9868. Então, peguei aqui e fui até o artigo 12A. Lei 9868. Qual é a página nossa aqui, moçada? 1719? 1708. 1708. 12A, né, moçada? 12A. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade. Adivinha? Pessoa de qual artigo? 103. Vão pedir a pertinência temática com relação a essa ação? Via de regra, não. Mas se for uma das pessoas dos incisos 4º, 5º e 9º, o que você vai fazer? Faça da pertinência temática. O que aumenta, não prejudica. 12b. A petição inicial, na petição indicará
1. A omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada do instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação da omissão. Até para fins de contrafé, né? O cara vai levar, o oficial de justiça vai levar lá a petição inicial para o cara tomar ciência do que está acontecendo na bagaça. Daí fala da petição inicial inepta, cabe agravo da decisão que define a petição inicial. 12D, proposta ação direta de inconstitucionalidade da permissão não se admitirá desistência. 12E, aplica-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade da permissão no que couber a disposição da seção número tal, que diz respeito à ADIM. Parágrafo 1º, os demais titulares referidos no parágrafo 2º desta lei poderão manifestar por escrito sobre o tema tal, o relator tal. Filho, percebeu que essa ação é bem diminuta? Para cair como petição para a gente fazer, pouco provável que caia o trem. Mas vamos fechar aqui o quadro antes de avançar para o livro. Autor, as pessoas do artigo 103 da Constituição. Pessoas do artigo 103. Até aqui, beleza? Qual que é o foro dessa ADIM? Então, tem um direito previsto na Constituição Federal. Qual que é o foro? STF. Foro STF. O que eles podem fazer com relação a essa ação é perguntar com relação aos efeitos. Efeitos. Nós vimos na primeira fase, com relação aos efeitos, tem 2 possibilidades de perguntar. Os efeitos dessa ação, de acordo com a Constituição Federal de 88, checa para mim se é o parágrafo 2º do artigo 103, que fala dar ciência ao poder competente ou fazer em 30 dias se a omissão for de um órgão administrativo. Chega para mim lá se é isso. Dar ciência ao poder competente ou fazer em 30 dias se a omissão for de um órgão administrativo. É isso mesmo? Joinha? Beleza? Agora me diga, vá até a lei 9868. Saúde, filhote. Vá até a lei 9868 e me diga o que diz aí o artigo 12H. O artigo 12H da lei 9868. Ai, ai, ai. O que diz o artigo? Também, né? Dar ciência ao poder competente, fazer em 30 dias. Mas você lembra da diferença na primeira fase? Que nesse artigo 12H, o prazo de 30 dias pode ser alterado para um prazo razoável a critério do tribunal. Chega para mim no artigo 12H. Artigo 12H. Todo mundo bem, moçada? É o parágrafo 1º. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias ou em prazo razoável a critério do tribunal, tendo em vista circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Então, o que eu quero que você entenda? Com relação aos efeitos, se a pergunta for de acordo com a lei, lembrar do artigo 12H da lei 9868 de 99. Todo mundo junto, hein, moçada? Todo mundo junto? Percebeu? Os efeitos dessa ação. Dar ciência ao poder competente. Entenda, dar ciência, por exemplo, ao poder legislativo que não fez a lei. Ou fazer em 30 dias se a omissão for de um órgão administrativo. Esse prazo pode ser alterado para um prazo razoável. Quando envolve o serviço público, a tendência é de ser um prazo maior, não menor. Mas até poderia ser menor, não sei o que vai acontecer no caso concreto. Tem de ser um prazo maior. Até aqui, beleza? Pega o livro de prática e vamos até a página 64. 64. Livro de prática, essa edição. Página 64, 65, 66 até 67. Página 64 até a página 67. Tem aí? Página 64 até a página 67. Tem teoria. Teoria com relação ao tema ADIM por omissão. Vá lá na frente. Página 262 até a página 264. Página 262 até a página 264. Então você tem um modelo de ADIM por omissão. Você vai perceber que a estrutura é a mesma, só que nesse caso, qual o direito previsto na Constituição que depende de lei e essa lei não foi feita? Tranquilo? Você vai perceber
que o que consta aí no modelo da 262 até a 264 é algo muito próximo do modelo que nós temos lá na ADI. Para fins de concurso, questão difícil de prova. Lembra que eu falei para vocês? De acordo com o Supremo, MI não admite liminar. Lembra disso aí? MI não admite liminar. Agora, se você olhar na lei aí, cabe cautelar em ADI por omissão. Beleza? Então, MI não cabe liminar, mas se cair para eu fazer uma ADI por omissão, que eu acho pouco provável, mas pode ser perguntado em prova, MI não tem liminar. Beleza? E ADI tem cautelar? Tem. Qual que é o artigo que fala da cautelar? Vá na lei 12.512. Pode ter preguiça, está acabando já. Né? Daqui a pouco a gente vai embora. Qual que é o artigo da lei 9868 que fala da cautelar na ADI? 12F. Pode passar na marca-texto no 12F aí, filhão. Então entenda, para fins de concurso, entre as diferenças, né? MI, o Supremo não admite liminar. Mas na ADI, por omissão, a lei no artigo 12F prevê a possibilidade de cautelar na ADI. Tranquilo? MI não tem liminar, o Supremo não admite liminar, mas a ADI, por omissão, está previsto no texto da lei que admite cautelar. Artigo 12E. Até aqui, beleza? Joinha? Professor, não estou aguentando mais, estou fraco. Calma que está acabando. Está acabando. Faltam duas ações para a gente ir embora. A ADC e a DPF. Porque a estrutura é a mesma da ADI. Então nós vamos fazer o resuminho para relembrar e olhar aqui no livro e as dicas que podem ser usadas para fim de prova, né, filho? Vamos ver lá então a penúltima ação. Larga de ser falso. Penúltima ação. Escreve aí. ADC, ADCOM ou ADECO. Adivinha? É a ação declaratória de condicionalidades. Essas são as abreviaturas possíveis. ADC já caiu em prova essa abreviatura. O tema aqui é ação declaratória de condicionalidade. Qual que é o caso que autoriza essa ação? E aqui é muito simples, tá? Escreva. Existe uma lei federal inconstitucional. Lei federal inconstitucional. Inconstitucional você entenda. Contrário à Constituição Federal. Lei federal inconstitucional. Agora a caneta colorida. E fruto de relevante controvérsia. E fruto de relevante controvérsia judicial. E fruto de relevante controvérsia judicial. Esse é o indicativo dessa ação. Fruto de relevante controvérsia judicial, abra um parênteses, escreva. Existem várias ações judiciais, nas quais a União está perdendo. Existem várias ações judiciais nas quais a União está perdendo. Pode. É que é algo raro, né? O Estado fazer uma lei para... Você vai entender como falar. Então, fruto de relevante controvérsia judicial, você entenda. Tem várias ações judiciais nas quais a União está perdendo. Até aqui, beleza? Joinha? Então, pense comigo. Foi feita uma lei federal, vamos dar dois exemplos para vocês. Não precisa anotar, pense aqui comigo. Ó. Tem uma lei federal que diz o seguinte, ó, quem perder benefício previdenciário, seguro, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, algum tipo de aposentadoria, quem perder benefício previdenciário não vai ter mais contraditório e nem ampla defesa. Constitucional e inconstitucional, rápido. Inconstitucional. Várias ações no país de você advogando para os particulares contra a União. E os juízes federais estão dizendo o seguinte, não, essa lei federal é inconstitucional. O Supremo pessoas especiais no Supremo ingressam com uma ação declaratória de constitucionalidade. Qual o objetivo dela? Parar as derrotas que a União vinha sofrendo e reverter na esfera processual em que se encontrar o trem. Beleza? Outro exemplo. É feita uma lei federal dizendo o seguinte, ó, quem construir próximo de área de mananciais perderá a propriedade sem contraditório e sem boa defesa por simples autuação do fiscal do IBAMA. Constitucional e inconstitucional?
inconstitucional. Várias ações, milhares de ações no país, contra a União está perdendo. Tranquilo? Então a ideia é a seguinte, essa ação, ela foi criada por emenda constitucional, não estava no texto original da Constituição, tem o dedo do Gilmar Mendes, e o objetivo dela, parar as derrotas que a União vinha sofrendo, e reverter na esfera processual que estivesse o feito lá, a ser julgado. Até aqui, beleza? No seu caderninho, você vai grifar, por favor. Fruto de relevante e controverso judicial. Fruto de relevante e controverso judicial. Você já sabe que existem várias ações judiciais. Quando caiu em segunda fase, como pergunta, eles falavam assim, existem várias reportagens jornalísticas sobre o tema. Reportagem jornalística é a mesma coisa que ação judicial? Rápido. Não, filho, precisa do quê? De ação judicial. Beleza? Tá, vem aqui comigo. O resto é fácil. Quem vai ser autor dessa ação? As pessoas que podem propor a DI. Pessoas de qual artigo? Isso, artigo 103. Por conta do quê? Abra um parênteses. Emenda constitucional número 45 de 2004. Olha no artigo 103. Olha no artigo 103. O que está dito no artigo 103 da Constituição? Podem propor, né? Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Tudo bem? Agora, filhão, vá na lei 9868, no artigo 13. Vá na lei 9868, no artigo 13. Localizou o artigo 13 aí? Quantas pessoas temos no artigo 13? 4, não é isso? Eu pergunto, no artigo 103 tem mais pessoas? Me diga, entre o texto da lei, que prevê apenas 4 pessoas, e o artigo 103, que prevê 9 pessoas, qual deve prevalecer? O texto da lei ou o texto da Constituição? O texto da Constituição. Entenda, no texto da lei, eram previstas apenas 4 pessoas para propor a ação declaratória de constitucionalidade. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado e o PGR. Mas houve uma mudança na Constituição, admitindo pessoas do artigo 103. Então, nesse conflito entre lei e Constituição Federal, prevalece o texto da Constituição Federal. Tranquilo? Então, quem pode propor hoje a DECOM? Pessoa de qual artigo? 103. Por conta do quê? Da emenda constitucional 45 de 2004. Entre o texto da Constituição e da lei, prevalece o texto da Constituição. Tudo bem? O resto é fácil. Foro, adivinha? STF. Os efeitos, igualzinhos aos efeitos da ADI. Chuta. Erga o quê? Erga omnes. Tem mais coisa, filhão. Erga omnes. Vinculante. E adivinha? Who's bad? Extunc. Efeitos erga omnes. Vinculante. E extunc. Efeitos erga omnes, vinculante e extunc. Todo mundo junto? Tá. Pega o livro de prática. Pega o livro de prática e vamos lá olhar as páginas referentes à ADC. Página 67 até a página 68. Página 67 e 68. Tudo bem daqui? Todo mundo junto? Não vai esquecer, é só lei federal, inconstitucional, e não pode esquecer, e frutos de relevante controvérsia judicial. Entenda, existem várias ações judiciais nas quais a União está perdendo. Para que serve essa ação? Para paralisar as derrotas que a União vinha sofrendo. Beleza? Então, teoria, páginas 67 e 68, aquilo que interessa é o resuminho. E vamos ver lá na frente. Modelo de ADC. Páginas 264 a página 266. Tem um modelinho da página 264 à página 266. Tudo bem? Em casa você vai dar uma sapeada com calma. Entenda, esse tema não é para ter pressa. Vai devagarzinho em cada uma das ações. Porque pode ser uma grande oportunidade do cara pegar a gente numa DI. A tendência é ser uma DI. Né? Uma petição bem técnica, bem constitucional. Que é, se você pegar para você copiar em casa, pega a folha oficial de prova e copia o modelo da ADI. Você vai perceber que ele é bem grande, cara. Só no pedido vai uma folha. Na parte do preâmbulo vai outra.
Quer dizer, vai usar 5 folhas. Quando caiu a DI para a gente aprovou naquela época 98%, quando caiu a DI, a gente percebeu que os alunos usaram até a última linha. O pessoal assim, professor do céu, eu não pulei 5 linhas, eu pulei só 2, senão não ia dar espaço naquele ano do preâmbulo. Se pulou alguma coisa, beleza. Mas o que é bem apertadinho, então você tem que tomar cuidado, porque é uma petição extensa, longa, não pode ter pressa. Até aqui, beleza? Possibilidade de cair uma DC, pouco provável. Por quê? É só você pensar. O seu examinador gosta de coisas que estão no dia a dia. Se você pensar, dentre as ações do controle concentrado, aqui tem muito mais ADI. Muito raro. ADI interventiva, raríssimo. ADI impromissão, raríssimo. ADC, raríssimo. Nós vamos ver a última agora. ADPF, bem raro, mas já tem muito mais do que era antigamente. Vamos ver a última ação, então. Quinta ação. O professor, não estou aguentando. Firma o caboclo aí, filho. Quinta ação. ADPF. 10 minutinhos a gente vai embora. ADPF. O que é ADPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se você quiser, artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Só que no artigo 102, parágrafo 1º, está dito apenas que a DPF é julgada pelo STF nos termos da lei. E você sabe, qual que é a lei que trata da DPF? 9882 de 99. Lei 9882 de 99. Localiza a lei. Está colada na lei 9868, filho. Depois do 9868 vem a 9882. Localizou aí? Lei 9882. Todo mundo junto? Olha o artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º. Todo mundo junto, moçada? Então, olha o artigo 1º. A arguição prevista no parágrafo 1º do 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Parágrafo único. Caberá também a arguição de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo estadual, federal, estadual, municipal, incluídos anteriores à Constituição. Até aqui, beleza? Então, esse é o caso que vai autorizar essa ação. Vamos resumir. Qual que é o caso que autoriza essa ação? Para você lembrar para a prova. Muito simples, né? Um órgão público violou preceito fundamental. Um órgão público violou preceito fundamental. Mas veja que interessante. Um órgão público violou preceito fundamental. A Constituição não diz o que é preceito fundamental. A lei também não diz. Quem vai dizer o que é isso? Vocês, quando estiverem advogando, ou doutrinando, ou dando aula, etc. Eu vou fazer um resuminho para vocês. Põe assim. Preceito fundamental. O que pode ser um preceito fundamental? Escreva assim, entre parênteses, se você quiser. Norma prevista na Constituição Federal. Norma prevista na Constituição Federal. Ou em Tratado de Direitos Humanos, norma prevista na Constituição Federal, ou em Tratado de Direitos Humanos, ou em Tratado de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte. Então, a norma prevista na Constituição Federal, ou em Tratado de Direitos Humanos, que o nosso país faz parte. Tudo bem? Então, pense comigo. Um órgão público violou uma norma da Constituição. Tranquilo? Mas é lógico que o seu examinador não vai ser bobo. Ele vai dizer, ó, um órgão público violou um preceito fundamental, uma norma da Constituição tal, ele vai te trazer mais indicativos. Entre parênteses, escreva. Foi feita uma lei ou ato normativo. E quando eu falo em ato normativo, o exemplo campeão de prova, portaria. Uma portaria de um órgão ministerial. Lei ou ato normativo, como exemplo de ato normativo, você entenda, por exemplo, uma portaria. Beleza? Uma portaria. Lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal. E teve uma moçada que perguntou para mim, pô, professor, municipal também? De acordo com a lei, sim.
É que na prática você não vai ver um trem desse. Me diga, o Supremo quer julgar uma quantidade maior ou menor de processo? Rápido. Menor de processo. Você acha que o Supremo vai admitir a DPF de lei municipal que contraria preceito fundamental? E vai se ele admite, vai ser o quê? Entulhado. Se você quiser pesquisar, a gente tem cautelar, chamado de liminar em ADI, suspendendo o tópico municipal. Mesmo porque na prática você não vê a DPF de lei municipal. Porque adivinha, o Supremo quer trabalhar mais ou menos? Lógico que é muito menos, né, filho? E qual a justificativa? Lei não pode ampliar a competência do Supremo Tribunal Federal, que é previsto expressamente na Constituição. Óbvio. Se você pegar DI e ADC, é de lei ou ato normativo federal ou estadual. Não fala em municipal. E se admitisse lei municipal nos termos da própria lei que regulamenta a DPF, o Supremo vai ficar entulhado de ações. E não se tem, você não percebe a DPF de lei municipal contrariando o preceito fundamental. Mesmo porque acaba sendo o quê? Inadmitida. Bom, vamos nós aqui. Lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Porque isso está na lei, não é isso? Checa comigo aí. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º. Tudo bem? Todo mundo junto aí? Passa a marcar texto aí. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º. Tudo bem até aqui, moçada? E veja o que acontece na parte final do inciso 1º do parágrafo único. Incluídos anteriores à Constituição. Vamos colocar aqui. Inclusive os anteriores à Constituição. Aqui para nós, esse é o principal indicativo em concurso público da DPF. Esse é o principal indicativo. Filhão, eu tenho uma lei anterior à Constituição Federal. Exemplo de concurso: lei de imprensa, lei de imprensa, lei de anistia. Lei de imprensa, lei de anistia. Beleza? São exemplos campeões de ADPFs famosas que foram julgadas por aí. Até aqui, beleza? Podemos caminhar? Tá. Essa ação tem mais um indicativo interessante para você visualizar essa ação. Então, por favor, se ele colocar um caso na sua prova de uma lei que contraria certo dispositivo da Constituição, e essa lei é anterior à Constituição de 88, só tem uma coisa pra você fazer enquanto ele concentrado, filho. É a DPF. Porque pensa comigo, algo anterior à Constituição de 88. Se fosse ação comum, ou já prescreveu, ou já decaiu, salvo se tiver algum interditado, alguma criança, algum incapaz no meio. Mas fatalmente já decaiu, tem mais de 20 anos, não é isso, filho? Alguém nasceu em 1988 aqui? Não levante o braço que eu vou ficar com vergonha. Vocês são novinhos. Já estão aqui, parabéns, sucesso. Meus amigos no seu caderno. E aqui comigo. Essa ação, a lei anterior de 88, beleza. Agora tem mais um indicativo legal. Por favor, escreva aí. Também, para essa ação, se aplica o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Não vai falar subsidiariedade, hein, filho? Subsidiariedade é coisa de pobre. Tem subsolo? O subsolo do prédio? É o princípio da conhece, filho? Subsidiariedade. E o que significa isso no seu caderno? Posso? Escreva assim. Se houver algum mecanismo processual para sanar a lesão, não pode ser usada a DPF. Se houver algum mecanismo processual para sanar a lesão, não poderá ser usada a DPF. Se houver algum mecanismo processual para sanar a lesão, não pode ser usada a DPF. Todo mundo junto? Filhão, todo mundo junto? Se houver algum mecanismo processual para sanar a lesão, não pode ser usada a DPF. Olha o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882. Olha o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882. Não será admitida a arguição de instrumento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade.
Esse princípio da subsidiariedade está no parágrafo 1º do artigo 4º da lei. Todo mundo bem? Tá. O resto é fácil. Adivinha, quem pode ser autor dessa ação? As únicas pessoas que podem propor o quê? Pessoas de qual artigo? 103. Somente as pessoas do artigo 103. Então, filho, se aparecer na sua prova alguma das pessoas do artigo 103, ele está dando indicativo que vai ser uma ação do controle concentrado. A lei é anterior a 88. Fecha o olho e pode fazer a DPF. Tranquilo? Mas é lógico que ele vai poder falar. Ele vai falar para você, olha, que não há mecanismo processual para sanar a lesão. O princípio da subsidiariedade. Se que não cair como peça, pode ser uma pergunta de prova. Então, pergunta de prova. A DPF, é possível a DPF? Sim ou não? Rápido. Sim, eu tenho uma lesão a preceito fundamental feita por um órgão público, inclusive uma lei anterior à Constituição. Não há outro mecanismo legal para sanar a lesão. Princípio da subsidiariedade. Tranquilex? No livro de prática. Vamos ver a teoria. Está lá na página 68 até a página 76. Da página 68 até a página 76. Tudo bem até aqui? Veja que na página 76 existe um resuminho das ações, um comparativo, um quadrinho comparando as ações, beleza? Na página, presta atenção, na página 77, o que nós colocamos aí? Atribuições do AGU, do PGR, beleza? Que você pode ler também para fechar o tema. Tem um bloco de constitucionalidade que eu ditei ontem para vocês. Controle de constitucionalidade, eu preciso que você leia esse capítulo inteiro, filho. Que é o capítulo 6º do livro de prática. Preciso que você leia o capítulo 6º do livro de prática. O tema é controle de constitucionalidade. E o modelo? Onde está o modelo da DPF? Páginas 266 a 268. Páginas 266 a 268. Páginas 266 a 268. Páginas 266 a 268. Tem um modelo de ADPF que eu preciso que você leia, por favor. Agora é interessante, para a gente fechar o encontro de hoje. Põe aí, tem alguns vídeos na internet de aulas de controle de constitucionalidade feitas pelo Gilmar Mendes. Eu lembro que o Gustavo chegou até a tuitar na semana passada. Depois a gente vai colocar outra vez. Mas põe aí no caderninho se você quiser pesquisar. Você entra no site de busca, no Google, põe lá, Gilmar Mendes, controle de constitucionalidade. Eu vou pedir para o pessoal para subir os links no Facebook da equipe de constitucional. Você tem 5 aulas do Gilmar Mendes falando sobre controle de constitucionalidade. Eu sei que é meio sacal, mas é legal você assistir porque ele vai contar a história, como surgiu o comparativo do sistema brasileiro com o sistema norte-americano, com o sistema europeu, a questão do amici curiae, do amicus curiae, da modulação de efeitos. Aliás, é uma aula que você é obrigado a assistir quando for enfrentar os concursos do MP da magistratura daqui a um tempo. Então, quem quer ser procurador, defensor, etc. tal, essas aulas de Gilmar você é obrigado a assistir. Depois de assistir as aulas dele, tem uma aula minha de controle de constitucionalidade no site da internet do STF, mesmo no meu site, que é um resuminho de controle preventivo, repressivo, tem a aula de ADINHA, DECOM, DPF sobre esses temas. Mas eu quero passar para vocês, naquela sequência que a gente vinha vindo, lembra que vocês fizeram como exercício do livro de prática, quem viu, né? 8 enunciados com 8 peças e 40 questões. É aquela parte impactante. Agora, daqui para frente, a gente vai diminuir esse ritmo. Então, anote aí. Eu quero que você, no livro de prática, eu quero que você veja o enunciado e tente fazer o esquema de peça das provas 2008.3 até 2009.1. 2008.3 até 2009.1. São 2 provas, 2 enunciados. Fazer o esquema de peça. E das questões 41 até 50 no livro de prática. Das questões número 41 até 50 no livro de prática. Tranquilo? Mais tarde eu vou colocar o que nós tratamos, para quem não teve essa aula, né? Ou quem perdeu uma coisa, ou quem quer rever, eu vou colocar os temas que nós vimos nesse encontro e essas lições de casa. Lembrando que você tem aquele exercício para enviar pela área do aluno. Adivinha?
é mais uma peça e mais 4 questões. O mesmo esquema, faz na folha oficial de prova, depois digita para fixar o tema e envia para a gente. Beleza? Então tem uma peça para fazer de casa, que é a prova oficial, diga-se passagem, e 4 questões. A gente vai se falando aí. Para a mulherada, beijo. Para os homens, tchau. Até sexta ou até sábado, para quem for fazer aula de sábado. Tchau.